39 Twitch Pop Capítulo 153 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Estrondo. Um feixe de luz ofuscante deixou as palmas das mãos de Sylvester. Ele explodiu como um raio caindo do céu, cobrindo tudo ao seu redor, enquanto seu calor apagava o terrível frio. Ele removeu estrategicamente o sólido escudo de luz ao seu redor e enviou o feixe direto para o Cavaleiro das Sombras. Mas ele não sabia se isso o atingiu ou não, pois ele só podia ver a brancura ao redor. Mas ele não tentou manter a trave por muito tempo. Finalmente, depois de 3 segundos, ele parou e trouxe de volta o escudo ao redor de seu corpo. Então ele procurou o sinal do Cavaleiro das Sombras para ver se o raio fazia algum mal. SHH. Ele se machucou? Sylvester notou a forma do Cavaleiro das Sombras a uma distância, parecendo ter se tornado translúcido por algum motivo, mas estava ganhando sua densidade anterior. Do que lhe é feito? Sylvester se perguntou, pois estava claro agora que a coisa não era um humano com uma capa. Este era realmente um fantasma ou algo assim. Estrondo. O Shadow Knight logo atacou novamente. Mas desta vez o escudo não quebrou de uma só vez. Mas no terceiro ataque, aconteceu. Então, no segundo golpe, quebrou e, após alguns momentos, o Cavaleiro das Sombras parecia ter retornado à sua força anterior. Portanto, não posso matá-lo apenas prejudicando-o. O que é essa coisa? Mas descobrir o que era essa coisa veio depois. Primeiro, era sobre sua sobrevivência. A única dádiva que ele tinha era a luz, o poder que o ajudava desde que nascera. De toda a má sorte, ele teve sorte por esta bênção. Ele tentou manter seu corpo, impedindo de entrar em exaustão extrema, deixando os cristais ajudá-lo. Então, quando sentiu que não conseguiria segurar o escudo por muito tempo, ele usou novamente a ira do céu. Sou criatura de vileza esquecida por Deus, queime no calor do meu brilho. Estrondo. O raio de luz mais uma vez atingiu a criatura e a empurrou centenas de metros para trás. Desta vez, Sylvester manteve o feixe por 5 segundos. Uma vez feito isso, ele rapidamente comeu os cristais do Solarium para recuperar um pouco de energia. Então, ele formou o escudo em torno de si novamente. Desta vez, ele teve quase meia hora de relaxamento enquanto o Cavaleiro das Sombras retornava à sua força total anterior e mais uma vez iniciava seus golpes ameaçadores no escudo. De novo e de novo. E outra vez. Sylvester repetiu o processo de ganhar algum tempo para relaxar. Mas em sua mente, ele sabia que sua vida havia mudado naquela noite, para pior, infelizmente. Maldito, ele estava agora imensamente. Rachadura. O escudo rachou novamente e ele se preparou para atingir o feixe de luz. Pelo menos ele estava agradecido por suas dificuldades passadas, pois havia se tornado muito mais eficiente com sua utilização mágica agora. Mas, infelizmente, diante da força absoluta, nenhuma quantidade de técnicas pode ajudar. A uma distância, o pelotão restante e o resto vagaram para encontrar Sylvester sob o comando de Lady Aurora. Eles não sabiam o quão longe Sylvester tinha ido ou se ele tinha ido para outro lugar depois de seu salto inicial. Tudo o que podiam fazer era esperar que o encontrassem rapidamente. Mas, infelizmente, nenhum deles sabia voar. Nem as árvores os ajudaram a olhar para longe. Silenciosamente, eles cerraram os dentes e correram rápido. Por quanto tempo isso vai continuar acontecendo? Por que ele não pode nem mesmo ter um momento de paz? Ele já não sofreu o suficiente. Por que Solis continua testando-o? Por que Solis continua punindo-o? Sir Dolores se perguntou em silêncio, ignorando a presença pesada em seu ombro que ele deu de ombros como um anjo da guarda. Oxe! O que é que foi isso? Felix parou e questionou. Oxe! Eles podiam ouvir um eco tocando ao seu redor. Mas pelo som, ficou claro que estava muito longe e era difícil entender em que direção estava. Vamos dividir. Félix sugeriu. Lady Aurora vetou a sugestão instantaneamente. Isso é pedir a morte. Se não for o Cavaleiro das Sombras, então alguma outra criatura da noite vai te matar.
Não podemos nos separar agora. Apenas continue se movendo na direção que Sylvester voou primeiro. Acordado, Sir Doloran interveio. Felix cerrou os dentes e continuou a correr ao longo deles. Ao vê-lo, Gabriel aproximou-se dele e perguntou: "O que há com a atitude? Você não está ajudando ninguém sendo irritante." Felix sabia que Gabriel estava certo. "Estou com raiva. Sylvester deve ser o filho da puta mais azarado do mundo. Tudo de errado acontece com ele. Toda vez que alguém nos ataca, é para matá-lo. Eu vejo tenso, cara. Olhe para os olhos sangrentos dele, eles parecem vazio. Eu não quero isso. Parece que, quanto mais crescemos, menos humanos nos tornamos." Ele era autossuficiente para todos ouvirem, e eles não podiam deixar de sentir o mesmo, não por Sylvester, mas por si mesmos. Era verdade que quanto mais cresciam, menos felizes se sentiam. Mesmo que a fé fosse o melhor lugar para se estar, não os ajudava muito em sua vida pessoal. "Não escolhemos esse caminho", respondeu Gabriel. "Nascemos com um papel e morremos enquanto tentamos cumpri-lo. O destino é universal e único para todos. Podemos fugir o quanto quisermos, mas ele nos alcançará. Portanto, podemos apenas aceitá-lo e viver." Félix não respondeu e moveu-se em silêncio. Ele nunca diz isso em voz alta, mas Sylvester foi o único melhor amigo que ele teve em toda a sua vida. Desde jovem, tudo o que conhecia era seu pai rígido e uma horda de treinadores prontos para infligir-lhe todo tipo de dor para fortalecer seu corpo. "Eu não vivi todos esses anos para me tornar uma donzela em perigo para você me salvar todas as vezes, Max. Devemos lutar lado a lado. Como irmãos. Estamos perto." Lady Aurora explodiu de repente e interrompeu sua perseguição rápida. Todo mundo sentiu isso. A área de repente ficou mais fria do que antes. As árvores estavam congeladas e nenhum outro ruído vinha da floresta. Quando começaram a andar para frente, sentiram uma certa repressão em seus corpos. Baque. Um dos cavaleiros mais fracos do pelotão caiu, congelado como antes. Baque. Então outro caiu. Vendo isso, Lady Aurora decidiu parar por enquanto. "Precisamos planejar isso com cuidado. Todos os membros do pelotão ficarão. Senhor Doloran, você vem comigo. Você também, Padre Gabriel. E você, Padre Felix, você cuida desses membros do pelotão." Felix apenas olhou nos olhos de Lady Aurora com fúria injetada. Ele não ia sentar lá. Isso não era negociável. Lady Aurora suspirou e assentiu. "Tudo bem, venham então. O resto de vocês, afastem-se alguns metros e preparem-se para um acampamento médico aqui. Não sabemos qual é a condição do arcipreste Sylvester, mas ele pelo menos ficará exausto se estiver vivo. Portanto, esteja preparado para transfundir sangue, se necessário." Depois disso, os quatro se dirigiram para o interior da floresta. Quanto mais perto eles chegavam, mais frio o clima se tornava, mais a pressão que eles sentiam sobre si mesmos. Eles sentiram como se estivessem se movendo em um oceano e indo cada vez mais fundo nele. "Eca!" Em um ponto, Gabriel grunhiu enquanto se empurrava. Lady Aurora olhou para trás e notou que os homens lutavam para seguir em frente. Mesmo Felix, embora com seus movimentos raivosos, não conseguia ignorar a pressão. Ela olhou para a frente e notou uma luz oscilante e brilhante. "Não estamos longe. Mas para enfrentar o Cavaleiro das Sombras, é impossível para esses três. Até para mim. Pare. Eu irei em frente agora. Vocês três fiquem aqui e se preparem para não vou parar. Vou continuar." Félix latiu. Ela olhou para ele impassível. "Então o quê? Tornar-se um fardo para Sylvester? Você não pode nem mesmo se mover aqui. Como você vai lutar contra essa coisa? Olhe para lá. Você pode ver a luz. Isso significa que Sylvester está lutando contra isso de alguma forma." Felix cerrou os dentes e cerrou o punho da espada. "Eu odeio essa fraqueza. Então fique mais forte. Mas agora, pense em seu cérebro, não em músculos. Agora, me dê um pouco mais de luz e cristais de solário. Vai ser difícil lutar contra isso,
Mas vou tentar alcançar Sylvester e curá-lo se ele estiver ferido. Ela planejou. Sir Doloren não duvidou dela e entregou o saco inteiro. Estarei em dívida com você, Lady Aurora. O arcipreste Sylvester é importante para muitas pessoas. E para o futuro da fé. Ela não respondeu e se moveu em direção às luzes piscando. Mas nem ela conseguiu ir rápido depois de chegar no último trecho. No entanto, ela agora podia ver as cenas à sua frente, além da linha das árvores no círculo vazio de terra queimada. Sylvester estava se defendendo dos ataques do Cavaleiro das Sombras. Estrondo. E, a cada poucos minutos, ele enviava um feixe de luz tão forte que empurrava o Cavaleiro das Sombras para trás com força e queimava as árvores em linha reta no caminho. Ela esfregou os olhos repetidamente porque não podia acreditar na cena. O Cavaleiro das Sombras era uma entidade terrível que nem mesmo seu pai, o Lorde Inquisidor, poderia ignorar. E aqui estava ele, Sylvester, embora lutando, afastando a misteriosa criatura e também prejudicando-a. O que ele é? Sua luz. Seus olhos brilhavam com a luz dos movimentos de Sylvester. Ele apareceu como o sol na noite escura. Sua magia de luz é forte o suficiente para ser tangível. Mas logo, ela se forçou a sair de seu estado de transe e gritou. Sylvester. Pegue isso. Ela sabia que Sylvester estava lutando muito melhor do que ela jamais poderia fazer. Então ela decidiu jogar a sacola cheia de cristais nele. No entanto, ela notou que Sylvester nem estava olhando para ela. Em vez disso, ele estava olhando em uma direção diferente, em direção ao chão. O que você está fazendo, Shonky? Volte. Isso é perigoso. A Aurora ouviu Sylvester gritar como se estivesse se dirigindo a alguém. Mas não havia ninguém. Ele está tendo alucinações? Miau. Ela freneticamente olhou ao redor para encontrar a origem do grito do gato. Mas, novamente, ela não conseguiu encontrá-lo. Estou tendo alucinações? Estrondo. Sylvester mais uma vez enviou um feixe de luz da palma da mão, cegando os olhos dela e afastando o Cavaleiro das Sombras. Nessa cegueira, ela apenas rezou silenciosamente para que Sylvester pudesse manter isso até de manhã. É isso que você queria que eu aprendesse, pai? Perseverança. Ela imaginou. Shonky. O que diabos você estava pensando? Sylvester usou a ira do céu e jogou Shadow Knight fora. Então ele saltou para pegar Mirage e trazê-lo para dentro do escudo, em segurança. O peludo não conseguia andar, então ele se arrastava lentamente em direção a Sylvester de bruços. Maxi. Eu vou te proteger. Mirage miou e o abraçou pelo pescoço com suas patinhas. Sylvester também lhe deu um tapinha nas costas. Você está machucado? Não. Eu me sinto melhor. Eu posso me mexer aqui. Ah. Deixa eu vomitar. Uau. Mirage rapidamente vomitou 2 sacolas cheias de cristais Solarium e Lid. Este foi o último lote que eles deixaram, ignorando o que Lady Aurora jogou. Ele riu cansado e enxugou o suor de sua cabeça. Ele estava cansado e frustrado. Suas costas doíam e ele sentia o corpo todo dolorido. Mas seu coração estava cheio de reclamações cheias de preocupação de Mirage. Por que você me deixou? Ele acariciou sua cabeça. Shonky, eu não sabia como seria a luta. Não queria arriscar sua vida. Bom. E começa de novo. O Shadow Knight começou a atacar novamente. Mas desta vez, Sylvester tinha mais dezenas de cristais. Então ele não se sentiu tão tenso e rechaçou calmamente todos os ataques. Embora seus olhos estivessem ficando pesados lentamente, não era exaustão de solário, apenas exaustão mental. Ele precisava continuar assim até o sol nascer. Então ele apenas olhou para o céu e orou. Vamos, Solis. Mostre seu rosto bonito rapidamente agora. Brum. Ele repetiu a ira dos céus pela 6ª vez, um número enlouquecedor com certeza. Com isso, ele sentiu algo em seu corpo. Parecia que o calor estava subindo por todo ele, e suas células estavam tentando se revoltar e quebrar. Ele sentiu seus braços e pés ficarem dormentes. Ele rapidamente percebeu que essa foi uma bênção que veio em um momento inoportuno.
Poderia muito bem provar ser sua condenação, e transformar este escudo de luz em sua tumba. Eu estou prestes a subir de nível. Porra. Agora não. Não posso. Twitch Pop capítulo 154. A cruzada foi uma campanha longa e confusa, e as coisas tendem a dar errado ocasionalmente. Não importa o quanto você se prepare, sempre há alguém que simplesmente não consegue seguir as regras e tem como objetivo de vida abusar do pouco poder que recebe. Como a cruzada também envolvia os cavaleiros e magos de vários reinos, os segundos filhos e os inúteis, algumas unidades de cruzados às vezes faziam coisas que a igreja nunca admitiria. Embora os líderes de cada unidade fossem membros da igreja, quando os nobres entravam na briga com os bolsos cheios, as coisas tendiam a sair do controle. Consequências disso, os inocentes sofrem, os crentes, o pai de alguém, a filha, a mãe de alguém. Eles sofrem. Ender Village, Ducado de Ironstone no Reino Gracia. Ender Village era uma vila costeira não muito longe das montanhas Evergreen e ao sul de Duquescape. A vila gozava de um ambiente raro, pois estava em contato direto com as rotas comerciais da Ilha da Libertia. Tudo isso foi devido a uma família de Tigerbeastikins que se converteu ao fé de Solis há 2 gerações e se mudou para o continente Sol. Como se adotassem a aldeia, trouxeram riqueza para a aldeia com seus negócios comerciais. Logo, os Beastikins se assimilaram com o povo da vila, trazendo lentamente uma nova população de Beastikins meio humanos e meio tigres. Era difícil diferenciar na maioria das vezes. Algumas crianças teriam pele humana, mas orelhas e caudas de tigre, enquanto outras não teriam orelhas ou caudas, mas peles sobre seus corpos, junto com músculos e força aumentados. A fé nunca teve problemas com eles, pois todos eram seguidores de Solis, e os humanos normais da vila também nunca tiveram problemas com o que estava acontecendo. Mesmo o mosteiro local não se incomodou e aceitou os fiéis de todo o coração. Mas a cruzada geralmente traz a loucura mais profunda e sombria que reside em algumas mentes. Sendo uma vila costeira, anos atrás, foi também uma das casas de grandes conflitos, daí a morte. Suspeitou-se que um Bloodling apareceu não muito longe da aldeia, então uma unidade de cruzada de 50 cruzados foi chamada. Mas ninguém sabia que os cruzados seriam um mal muito pior do que o sangue. Tigerbeastikin com pele, Elion Mizar, o patriarca da família Mizar, voltou de sua longa viagem para a região de Bestaria de Beastikin depois de vender com sucesso seu carregamento de mercadorias. Com um humor encantado e os bolsos cheios, ele esperava organizar uma reunião em massa para o casamento de sua amada filha, sua pequena tigresa. No entanto, quando ele alcançou a pequena colina em que ficava sua propriedade, tudo o que viu foram os restos das cinzas do que restou. A casa, os jardins outrora cheios de pequenos rosnados e risos, não estavam escurecidos com sangue seco e terra queimada. Crunch. Ele pisou em uma vara. Mas em um olhar mais atento, acabou por ser um osso. Ele se agachou e pegou um pequeno medalhão de prata. Ele o reconheceu, infelizmente. Baque. Caindo de joelhos, ele olhou para ele sem expressão. E algumas memórias ressurgiram. Toda a sua vida, seu trabalho árduo, as gerações de trabalho árduo. Tudo se foi. Por quê? Ele perguntou. Elion? É você? O Beastikin virou-se e viu o velho chefe da aldeia, um humano e também o sacerdote do mosteiro local. Elion, com uma voz calma, mas furiosa, perguntou. Diga-me. Por favor. Diga-me que eles estão bem e que isso foi um acidente. O chefe da aldeia baixou tristemente a cabeça. Eu gostaria de poder. Eu gostaria de ter feito algo para detê-los. Eu tentei, acredite em mim. Mas eles não ouviram e chamaram sua família de adoradores de sangue. Eles conduziram decapitações públicas e levaram tudo poderia de sua casa. Até o arcipreste tentou detê-los, mas eles o atingiram. Quem? Os cruzados, junto com o terceiro filho do barão. A Terra Santa anunciou isso contra os Bloodlings. O que os cruzados fizeram aqui foi ilegal, e pedimos a intervenção do Cardeal Suprema. Ninguém sobreviveu.
Elion perguntou com uma voz fria. Houve apenas silêncio do chefe da aldeia, o suficiente para sugerir qual era a resposta. Urar. Elion entrou em um frenesi louco e socou o que restava da casa, bateu com a cabeça nas paredes e deixou a fúria acalmá-lo enquanto ele se sangrava. Eventualmente, ele se acalmou e olhou para as palmas das mãos com raiva e se perguntou: meu pai e meu avô deram tudo para esta aldeia. Então por quê? Eles não eram humanos, Elion. Eles eram demônios. E a igreja vai puni-los, acredite em mim. Claro. Ele suspirou desamparado. Ainda posso sentir o cheiro de sangue aqui. Como minha pequena tigresa deve ter ficado assustada de ser morta sem motivo além de existir. O chefe da aldeia sentiu o que se passava na mente de Elion. Jovem, não faça algo que você possa se arrepender mais tarde. Elion olhou para cima e seus olhos brilharam com uma pitada de sede de sangue. Receio. Eles não me deixaram nada do que me arrepender, chefe. Oxi. Ele saltou no ar e passou zunindo pelo homem. Pare. Elion. Não faça isso. Você não pode lutar contra eles sozinho. Irra. Mas apenas um verdadeiro rugido de um tigre foi ouvido. Uma lição para aqueles que estavam próximos. Nunca pressione tanto um homem que ele não tenha nada a temer. Os primeiros raios de sol caíram sobre a terra fria do norte. Então, a neve começou a amolecer lentamente e os corpos ficaram quentes novamente. Finalmente chegou a hora que muitos esperavam, o que pareceu uma eternidade. Mas Sylvester não sabia quando caiu inconsciente. Tudo o que sabia era que estava vivo e se sentia aquecido novamente. Ele estava exausto e deitado no chão. O escudo havia sumido, no entanto. Mas ele estava acordado e olhando para o céu. Ele levantou a mão e tentou pegar o círculo brilhante no céu, a origem do Solarium. Ele se sentou lentamente, mas sentiu muita dor. Espero que não haja nada sério nas minhas costas. Ah! Que diabos! Ele exclamou quando notou um grande ponto preto bem na frente de seu rosto quando se sentou. Slurp! Mas então uma grande língua rosa lambeu seu rosto e continuou por um tempo. Por fim, Sylvester recuou alguns metros e contemplou a forma da grande e majestosa criatura. Era um cervo branco, enorme como um cavalo e com chifres majestosos. Tendo como pano de fundo a luz do sol, a criatura parecia enviada dos céus. Mas então lambeu seu rosto como uma mãe cuidando de seu filho na selva. Acalme-se agora, garoto. Sylvester deu um tapinha no rosto do cervo e acariciou embaixo da mandíbula, deixando-o instantaneamente feliz com cócegas. O que um grande cervo branco está fazendo aqui? Achei que todos tinham ido para a hibernação. Ele se perguntou. Miau miau. E então, como um anjinho, Mirage apareceu nas costas do grande cervo, olhando para ele. Maxi. Fiz um novo amigo. Chamei-o de Oitei. O que você acha? Branco? Bem, isso é um pouco direto demais. Se tudo que é branco, então você também é branco. Mirai começou a pensar muito enquanto murmurava. Sim. Que tal Big Charles Leopold? Tudo bem, estou interessado em saber como você passou de Whitney para Charles Leopold, mas... Hugo. Mirai saltou para verificar Sylvester, preocupação evidente em seus olhos. Isso dói? Bastante. Mirai deu um tapinha preocupado em sua testa, como se estivesse verificando sua temperatura. Na realidade, Mirai não sabia como verificar. Você quer que eu lamba a ferida? Desde quando você tem uma língua medicinal? Esqueça. Vou mandar alguém verificar. Quanto ao seu amiguinho, dê-lhe um pouco de comida e deixe-o ir. Ele precisa hibernar no inverno. Mirage assentiu obedientemente e pulou de volta no cervo. Vamos, Big Charles Leonardo. Vou te dar comida e te colocar de volta no seu lugar para dormir. Então Shonk acordou a pobrezinha. E ele já esqueceu o nome. Ele os observou sair, respirou fundo e se levantou, sentindo-se dolorido. Onde está todo mundo? Ah! Ali estão eles. Máximo. Felix veio correndo mais rápido e começou a dar tapinhas em Sylvester por toda parte. Você está bem? Essa coisa louca. Surpreendentemente, sim, estou bem. Apenas uma dor nas costas.
Ele respondeu. Mas acima de tudo, ele estava com fome. Mostre-me. Felix o empurrou para mostrar as feridas. Sylvester notou que Lady Aurora também estava vindo até ele. Então ele decidiu mostrar as feridas e ver o que ela dizia. Dessa forma, ele pode obter ajuda sem pedir. Olhe atrás. Acho que o Cavaleiro das Sombras tocou nessa parte e provavelmente a queimou. Ele adivinhou. Nesse momento, Lady Aurora chegou e olhou de perto. Você tem sorte. Parece que o pedaço de pele está completamente morto. Mas como você está vivo, provavelmente não atingiu seus órgãos. Deixe-me cortar esta parte. Sir Doloren preparou facas. Sylvester rapidamente baixou suas vestes e se levantou. Não, obrigado. Prefiro dar uma olhada profissional nisso. Vamos apenas falar com o Conde Jartel primeiro. A missão ainda é importante. E eu prefiro não sofrer de uma infecção repentina devido às suas facas e curativos sujos e não higienizados. Quando eles começaram a se afastar, Miraz voltou e colocou seu valioso trono no ombro de Sylvester. Eles não partiram imediatamente, no entanto. Primeiro, eles tomaram o café da manhã que o pelotão restante havia preparado. Então, eles reuniram o que restava dos cavaleiros mortos e do mago. Assim, pelo menos a igreja pode entregá-los às suas famílias. Sim, os clérigos deveriam cortar todos os laços, mas todos sabem que, para muitos, seu amor pelos pais nunca pode ser totalmente apagado. Depois disso, eles finalmente se dirigiram ao castelo do Conde Jartel e à cidade que o cercava. Sylvester permaneceu na luxuosa cabine de Lady Aurora, descansando, pois ainda precisava recuperar a energia e a magia exaustas. Como você faz sua luz se solidificar? Ela perguntou de repente. Espionando. Ou apenas curioso? Apenas acontece com o pensamento. Eu não faço nada de especial. Aposto que até Gabi pode fazer isso. Ele respondeu em um tom desdenhoso. Ela se mexeu em seu assento como se estivesse desconfortável. Você tem alguma ideia de quão selvagem é sua proposta? Nenhum mago da luz na história jamais foi capaz de usar a luz como uma arma, não contra qualquer coisa não relacionada à escuridão. Todos os grandes magos da luz na história usaram fogo ou outros elementos em lutas, mas nunca luz. No entanto, você de alguma forma. Isso foi realmente leve. 100%. Ele deixou escapar. Ela sentiu frio na língua e não falou mais nada. Sua mente, no entanto, era o oposto. Não é de admirar que ele seja o menino precioso da igreja. Não é de admirar que papai me tenha enviado com ele disfarçado para ensiná-lo. Eles querem protegê-lo sem impedir seu crescimento. Claro, ela sabia que era tudo hipótese dela, mas fazia muito sentido para ela. Ele é apenas um mestre mago, e sua luz já é tão forte. O que acontece quando ele é um mago supremo? Oh Lord Solis, você mesmo nasceu? Ela apenas olhou para ele, seu brilhante cabelo loiro dourado, seus olhos dourados. Ela não podia deixar de se sentir estranha sobre isso. Você pode dormir, Arcipreste Sylvester. Vou acordá-lo quando chegarmos. Sir Doloren sugeriu a ele. Sylvester estava se sentindo uma merda, no entanto, pois ele sabia o que esta noite significava para sua vida. Senhor Doloren, você já sabe o que este ataque significa para o resto da minha vida. Puta merda. Felix xingou novamente depois de pensar nisso. Ele estava no limite desde a última vez, deixando todas as barreiras sobre sua língua se soltarem. Sylvester olhou pela janela para o céu e murmurou para que todos ouvissem. Minha vida que costumava ser difícil agora será um inferno. Vida, eu vou lutar. Twitch Pop capítulo 155. Foi pela graça de Deus que o resto da viagem não teve problemas e chegaram ao grande castelo do Conde Jartel. Era feito de pedra cinza com um fosso denso ao redor. Era bastante grande e a cidade ao seu redor estava cheia de atividades. Mesmo com toda essa riqueza, os dois irmãos continuam lutando, murmurou Sylvester enquanto se moviam em direção à ponte suspensa do castelo. Ganância e luxúria estão entre os pecados mais difíceis de controlar, Arcipreste. Se eles os tivessem controlado, seriam clérigos,
Não nobres. Sir Doloren respondeu. Sylvester riu silenciosamente, sabendo que os clérigos estavam longe de serem puros em ganância e luxúria. Era um circuito do cérebro humano que permitia que todos sentissem essas emoções. Controlá-lo é uma escolha de cada um, não o plano de Deus. Mesmo que alguém adore Solis dia e noite, eles ainda se sentiriam excitados quando incitados. Felix. Prepare-se para agir. Sir Doloren, você ficará com Felix e agirá contra mim. Gabriel, você está comigo, e quanto a você, Lady Aurora, eu não preciso que você participe, então você pode apenas relaxe e faça o que achar certo. Sou muito humilde para dar ordens a você. Sylvester informou sua equipe antes de iniciar esta tarefa. Ela assentiu e silenciosamente continuou olhando para fora. Desde que ela viu Sylvester parando o Cavaleiro das Sombras, tudo o que ela conseguia pensar era como ele foi capaz de fazer o que fez. Ela pensou na história que seu pai lhe contou sobre encontrar Sylvester. Que uma visão lhe disse para ir para o sul, e quando ele o fez, depois de meses de viagem e busca, na hora certa, eles tropeçaram nesta distante aldeia desconhecida onde uma criança estava prestes a ser queimada. E aquela criança acabou sendo a Barda do Senhor, que brilhava nos braços de seu pai e brilhava como o sol. Claro, a parte sobre ele fazer xixi no pai dela foi algo que ela aprendeu com os outros. Mas todas essas coisas e todas as outras lendas sobre Sylvester ser sábio além de sua idade estavam lentamente se tornando claras para ela. Foi frustrante para ela, na verdade, porque ela também desejava ficar mais forte e alcançar o pico, tornar-se a primeira guardiã da luz. Max, onde está sua placa de classificação? Gabriel perguntou de repente, puxando seus pensamentos de volta. Sylvester olhou para seu peito. Ah, acho que se perdeu na luta contra o Cavaleiro das Sombras. Vou pegar outro assim que voltarmos para a Terra Santa mais tarde. Pare. Os guardas do castelo pararam sua pequena procissão no caminho. Eles tinham apenas 10 membros do pelotão sobrando. 2 dirigiam a carruagem e os demais a cavalo, 4 na frente e 4 atrás. Sylvester empurrou aos guardas os documentos relativos à sua identidade e ao motivo de sua visita. Então, uma vez que o verificaram do castelo interno, eles desceram a ponte sobre o fosso. Parece que o conde aumentou a segurança agora. Felix notou que havia muitos guardas armados até os dentes. Qualquer um faria depois que sua esposa foi sequestrada e morta em sua casa, acrescentou Gabriel. Logo a carruagem passou pelas paredes do castelo e chegou ao jardim da frente do castelo. Era um pátio bem pavimentado com muitos vasos de flores nos cantos. Havia até um pequeno lago com patos. Ficou claro que o conde não era nada pobre. Mas Sylvester tinha, de fato, subestimado o quão rico era o homem que estava prestes a conhecer. No momento em que a carruagem parou perto dos portões do castelo, uma pequena multidão de pessoas saiu para recebê-los. Eles provavelmente eram membros da família do conde. De acordo com o protocolo, Lady Aurora saiu primeiro e foi anunciada por um dos cavaleiros que se moviam com eles. A 10ª guardiã da luz, Lady Aurora Foxtron, está aqui. Com o favorito de Deus, Lord Sbard, Sylvester Maximilian e a espada de Solis, Felix Sambal. Assim que todos desceram, um homem branco, gordo e alto se moveu para a frente. Ele era tão gordo que até seu queixo tinha um queixo. Além disso, ele tinha uma barriga tão gorda que poderia gerar 5 bebês simultaneamente. E, claro, ele estava ficando careca desde o início, com cabelos castanhos na altura dos ombros caindo dos lados. Sobre seu corpo gordo de porco, ele vestia uma túnica enorme com armadura de couro por cima e calças por baixo. Mas a característica mais marcante era a abundância de ouro. O homem usava mais anéis de ouro do que o número de seus dedos, e também tinha brincos, piercing no nariz, medalhões no pescoço e até pulseiras de ouro. O homem esfregou as mãos como se estivesse suando demais e curvou a cabeça para lá de Aurora. Não sabíamos que o respeitado guardião viria. Teríamos preparado uma recepção digna de seu nome. Mas, por favor, assegurarei que o restante de sua visita não seja insatisfatório.
Sylvester honestamente sentiu um pouco de ciúmes de Lady Aurora. Ela era forte, e isso era suficiente para fazer até mesmo um nobre tão importante quanto um conde agir como um humilde lambe-botas. Ele achava que até os duques agiriam assim porque ela não era um cardeal qualquer. Ela era uma guardiã. Sylvester falou em seu lugar. Conde Jartel, eu sou o inspetor do Sanctum, Sylvester Maximilian. A Terra Santa me enviou. Vamos entrar e conversar com calma. Tenho certeza que este calor está insuportável para todos nós. Certamente foi, especialmente para o Conde Jartel, quando as dobras de gordura em seu corpo começaram a suar profusamente. O homem parecia um balde de água ambulante. Ele ainda tem alguns dentes de ouro. Eu deveria mantê-lo sob suspeita também. Quem sabe ela se matou para se salvar dessa monstruosidade. Eles foram convidados a entrar no castelo e levados para o considerável salão semelhantes a uma sala do trono, onde uma longa mesa estava posta. Havia mais algumas pessoas, alguns velhos e algumas crianças. Incrível, posso sentir o ar fluindo por todo o corredor. Ele contratou magos para colocar algum tipo de runa de ventilação? Sylvester sentiu a estranheza do castelo. Sem mencionar que a riqueza era ostentada em todos os lugares, desde cortinas de seda até candelabros folheados a ouro. O conde já havia entendido que Sylvester era o protagonista aqui, enquanto Lady Aurora ficava em segundo plano. Então ele apresentou sua família e funcionários a ele. Arcipreste, esta é minha filha Ursala. Ela tem 14 anos. Estou procurando bons pretendentes para ela. O homem apresentou a menina grande como seu pai. A gordura parecia estar na família, já que quase todo mundo era gordo. Estes são meus irmãos depois daquele raftel desprezível, do mais novo ao mais velho. Aurolis, Martel e Milton. Este é meu filho mais novo, apenas 10 anos, Willis. Sylvester acenou com a cabeça para todos e recebeu suas saudações formais. Ele estava tentando sentir qualquer cheiro negativo deles, mas até agora, tudo o que ele cheirava era alguma adoração e excitação por vê-lo. Ele era obviamente uma lenda entre os nobres agora. Então o conde Jartel o apresentou a um aleijado em uma cadeira de rodas de madeira, um pouco excitado demais. Este homem é Sir Valderkine, o prima deste condado, o homem por trás de minhas riquezas. Ele é um gênio quando se trata de negócios. Sylvester olhou para o homem com interesse, pois sentiu um alto nível de adoração dele e também algum nível de adoração. O homem era magro, como uma bengala frágil. Ele tinha cabelos grisalhos na altura dos ombros e uma barba por fazer. Ele tinha pele bronzeada e olhos castanhos, junto com uma pequena cicatriz perto da boca, parecendo ter sido uma facada. O homem endireitou as costas e abaixou a cabeça. É uma grande honra finalmente colocar meus olhos no milagre nascido, Lord Bard. Eu ouvi muito sobre você. Os bardos cantam seu nome feitos todos os dias na praça da cidade. Eu sempre quis ir em peregrinação para a Terra Santa onde vejo você, mas estes pés. O que aconteceu com suas pernas? Perguntou Silvestre. O conde Jartel suspirou por trás. Tragédia, um acidente de cavalo. Mas, felizmente, seu cérebro não aleijou. Puaa! Esse homem realmente perdeu a esposa. Sylvester sentiu-se constrangido ao ouvir a risada do conde. Sir Valder pareceu ter a mesma ideia, pois seu rosto não exibia nenhum tipo de sorriso. Então, em vez disso, tentou alcançar a mão de Sylvester. Sylvester respondeu na mesma moeda e o deixou. Lord Bard, Lady Marcella era uma pessoa incrível. Ela tinha um coração puro, rezava para Solis 3 vezes ao dia e cuidava das pessoas como se fossem seus próprios filhos. Ela não merecia o destino que recebeu. Por favor, faça justiça a essa loucura herege. Sylvester assentiu ao sentir as preocupações do homem no cheiro de preocupação e ansiedade. Ele parecia realmente perturbado com a morte da mulher. Isso o fez olhar para o lado, imaginando se um deles a havia matado. Suas suspeitas estavam indo para o conde, seus irmãos e até mesmo sua filha super saudável. Vou precisar entrevistar todos eles. Ele decidiu. Vou precisar falar com todos sozinhos, um por um. Padre Félix,
Organize tudo. Sylvester ordenou. Felix, no entanto, relegou a tarefa para Gabriel enquanto mostrava uma cara de desdém. O padre Gabriel pode fazer isso. O conde esfregou as mãos suadas e começou a sorrir. Lord Bard, vamos jantar primeiro e depois podemos continuar? Isso é aceitável. Então, no mesmo corredor, eles se sentaram ao redor da longa mesa de jantar. Escravos e criados logo começaram a trazer comida e decorar a mesa com várias formas de cozinha. Animais inteiros cozidos estavam presentes, legumes, manteiga, leite e itens açucarados estavam lá. O segredo das grandes barrigas do conde e sua família havia sido revelado. Felizmente, eles foram espertos o suficiente para não trazer vinho, como os nobres costumam beber. No entanto, quando Sylvester pensou que eles eram espertos, a chamada filha madura de 14 anos do conde começou a ter um acesso de raiva. Onde está o vinho? Papai, você sabe que não consigo comer sem vinho. Argue. Minha garganta parece queimar sem ele. Querida, beba um pouco de água. O conde sugeriu. Mas ela continuou gritando como se fosse morrer a qualquer momento enquanto segurava seu pescoço. Hugo. Nada de água. Só vinho. Sylvester olhou para os rostos envergonhados do conde e de seus irmãos, junto com suas esposas. Então ele olhou para o lado, onde Felix estava segurando sua risada. Sir Doloren, Gabriel e Lady Aurora pareciam enojados. O conde olhou para Sylvester. Lord Bard. Se me permite, posso deixar minha filha dirigir. Bom. Lady Aurora, irritada, bateu com a mão na mesa com raiva. Eu me pergunto se o arcebispo do condado está fazendo seu trabalho em incutir disciplina religiosa nos nobres. Tal incômodo na mesa de jantar é condenável. O conde suava muito. Ele não ousava desrespeitar um guardião, ou mesmo o rei de Gracia não poderia salvá-lo. Pá! O conde deu um tapa na filha ali mesmo, tão alto que soou como um chicote. Silêncio, pirralho insolente. Assim que eu te mandar em casamento, vou ver se você ainda ousa ter esses acessos de raiva. Agora come em silêncio ou vá embora. A menina começou a chorar. Papai, você me bateu? Eu te odeio. O conde balançou a cabeça friamente. Eu deveria ter te dado um tapa anos atrás, criança tola. Agora calhe a boca, ou espere muitos mais tapas. Sylvester sabia que o conde estava fingindo. Ele podia sentir o cheiro de sua frustração e raiva dirigida à Lady Aurora. Definitivamente um dos principais suspeitos. Meu senhor, leite. Uma criada aproximou-se dele com uma jarra na mão para encher o copo. Sylvester deixou que se enchesse e continuou jantando. Mas seu foco estava apenas no conde e em suas ações, então ele não percebeu a atividade suspeita de Mirage. Bom. Clank. Sylvester olhou para sua mão rapidamente e notou que Mirage tinha batido no vidro de aço, deixando cair no chão. Mirage sussurrou perto de seu ouvido naquele momento. Maxi. Leite venenoso. Nem mesmo duvidando das palavras de Mirage, Sylvester levantou-se com raiva, agarrou o pescoço fino e frágil do servo e o ergueu no ar. Quem mandou você me envenenar? SHHH. O som de espadas desembainhadas ecoou quando Felix e Gabriel pularam para o lado dele enquanto Sir Doloren observava às suas costas. Os homens do pelotão rodearam a mesa para que ninguém escapasse. Lady Aurora também se levantou e olhou para o conde assustado. Qual é o significado disso, conde? Você ousa cometer heresia? Twitch Pop capítulo 156. Houve um silêncio tenso no salão enquanto as espadas eram apontadas para todos os nobres na sala. Até o conde sentiu que seria morto pela espada de Lady Aurora no momento em que se movesse para o lado errado. Ele gaguejava e suava. Minha senhora. Eu não sei o que está acontecendo. TTH. Sylvester não era um tolo, no entanto. Eu sei. Você seria o tolo mais poderoso do mundo se ousasse me atacar ou qualquer um de nós em seu próprio castelo. Mesmo se você pudesse ter me matado, Lady Aurora teria desenraizado todo o seu condado mais tarde. Lady Aurora assentiu firmemente em afirmação. Então,
Este servo fez isso por ordem de outra pessoa. Não se sabe se o objetivo deles era criar desconfiança entre nós ou realmente me prejudicar. Você fala, ou eu quebrarei seu pescoço. Ele olhou nos olhos do servo enquanto o homem se contorcia, tentando recuperar o fôlego. E me ofereceram dinheiro para adicionar algo à sua bebida. Não sabia que era veneno. Sylvester podia sentir o cheiro da mentira tão claramente quanto um mirage sujo depois de suas horas de jogo. Fale a verdade. Quem te ofereceu o dinheiro? Eu não sei, meu senhor. Ele estava vestindo uma túnica larga, e estava escuro. Ele apenas me deu o dinheiro e disse que se eu não fizer isso agora, então ele voltará para me matar. Sylvester o soltou e o deixou cair. Bem, parabéns, você ainda vai morrer por heresia. Deve ter sido Raftel. Aquele imbecil. O conde Jartel latiu de raiva. Mas quase instantaneamente, o segundo no comando do conde, Sir Walder, falou de sua cadeira de rodas. Meu senhor, por favor, controle sua raiva. Não vamos perder nossa racionalidade. O conde Raftel não é tolo o suficiente para fazer algo tão óbvio. Até agora, ele se comprometeu a dizer que não fez mal a Lady Marcella, então ele não tem motivos para cavar mais fundo no problema. Sylvester olhou para o aleijado. Ele não ficou admirado, pois qualquer um poderia perceber essa observação. Mas ele sentiu uma pitada de desgosto nele. Ele não gosta do conde. É antipatia física ou pessoal? Tranquilo. Desejo interrogá-lo mais tarde. Mas, por enquanto, vamos nos mudar para o mosteiro para a noite de sono. Ninguém mais deseja jantar, suponho, para que um de nós não caia morto com algum veneno saboroso. Sylvester disse sarcasticamente, provocando todos eles para conseguir que alguém mostrasse uma emoção com a qual ele pudesse contar. Uau! Uau! Sylvester virou para o lado quando um cachorro grande e fofo veio correndo, abanando o rabo e a língua com entusiasmo. Era uma raça parecida com um lobo, provavelmente, mas aparentemente muito amigável, pois o garoto branco peludo pulou para brincar com ele. Raftel, sente-se! Gritou o conde Jartel. O nome deixou Sylvester estupefato. Você deu ao cachorro o nome do seu irmão. O conde deu de ombros e chamou o cachorro para acariciá-lo. Raftel começou chamando seu cachorro de Jartel. É o mais alto nível de desrespeito. Ele suspirou e ignorou essa pequena briga de irmãos. Ele estava aqui para parar a guerra, e é nisso que ele se concentraria. Mas isso não significava que ele não gostasse de cachorros. Vem aqui, garoto. Ele chamou o cachorro parecido com um lobo, semelhante a um husky, mas mais feroz. Logo, abanando o rabo, o cachorro alcançou. Então Sylvester pegou um dos pedacinhos de frango seco que Xavier empacotou para ele e deu. Sentar. Uau! Aperte a mão. Uau! Rolar. O cão fez tudo, certamente bem treinado. Então Sylvester deu a ele mais algumas guloseimas e se sentiu um pouco revigorado com aquela pequena interação. Ele sabia que cães e animais de estimação simples podem ser antidepressivos muito bons às vezes. Talvez eu devesse comprar um cachorro para mamãe. Ela deve desejar ter alguma companhia quando eu partir. Ou então ela pode cair nas atividades daquela grande mãe. Respeitado clero. Eu guiarei ao mosteiro. Um homem entrou com as roupas de peste. Claramente, ele era um membro do mosteiro, e desta vez o mosteiro era enorme, pois era o escritório do arcebispo do condado. Sylvester olhou. Qual é o seu nome, padre? E você tem celas sob o mosteiro. O sacerdote, um homem de meia idade à beira da calvície, assentiu com grande reverência. Sou o padre Irmã, Lord Bard, e sim, temos prisões no porão. Sylvester pegou o criado que misturava veneno pelo colarinho e o arrastou. Vou precisar interrogá-lo. Ajude-me a trazê-lo, padre. Quanto ao conde Jartel, peço humildemente que não deixe o condado até que eu termine a investigação. Mais tarde, chamarei você e sua família, um por um para uma entrevista no mosteiro. Tenha uma boa noite. Com isso, todos se despediram, deixando para trás um conde Jartel confuso e furioso. O homem não estava com raiva de Sylvester, mas de seu irmão,
pois ainda acreditava que era o responsável pela morte de sua esposa e pela tentativa de envenenamento de hoje. Meu senhor, você pode confiar nele, disse o prima do conde, Sir Walter. Você está tão ciente de suas proezas quanto qualquer outra pessoa. Os bardos cantam seus elogios sem parar. Uma semana. Se ele não conseguir encontrar o culpado naquele momento, vou arrasar Raftel. Quando Sylvester saiu e subiu na carruagem, notou que muitas pessoas se reuniam ao longe na praça da cidade. O que está acontecendo lá? Ele perguntou. Esse é o bardo, senhor. Eles cantam e contam histórias todas as noites lá, pois Lord Jartel acredita que a melhor maneira de manter as pessoas felizes é mantê-las entretidas, pois é a melhor maneira de esquecer algumas das dificuldades da vida. O sacerdote atendeu. O conde parece melhor do que a maioria dos outros. Mas, novamente, se um homem pode se tornar um conde, mesmo que herdado, isso significa que ele tem alguma proeza. Porque herdar um título é fácil, mas mantê-lo é difícil. O mesmo que o caso dele, onde ele tem que continuar cantando para manter o burburinho e a popularidade. Deixe-me ver sobre o que eles cantam. Ele murmurou e caminhou até a multidão. Parecia um anfiteatro escavado, e as pessoas estavam sentadas com disciplina, embora alguns gritos fossem aparentes ocasionalmente. Naquele momento, uma peça parecia estar acontecendo. Que história era, ele não sabia. Mas depois que terminou, um único homem apareceu com um bandolim simples. Ele estava vestindo belas roupas de seda e parecia ser uma espécie de artista. Então, ele cantou com muita emoção e música, claro, não tão bem quanto Sylvester, mas isso foi mais divertido e emocionante para o público. Vem aqui, seu bardo viajante favorito, depois de uma jornada tão difícil, para cantar a canção que importa, um dos capítulos da vida do grande bardo. A história da Terra do Sul, o milagre da luz. Oh, seu poder, tão brilhante que contra ele, ninguém pode lutar. O milagre nascido para espalhar seu amor, ao redor e acima. Ele é um em 1 milhão, seu nome é Sylvester Maximilian. O bardo do Senhor, o apóstolo do Deus. Ele julgará os pecadores e dará uma recompensa aos fiéis. Ele irá hipnotizá-lo com seu acorde musical. Ouça suas aventuras, pois ele protege os inocentes da escuridão. Ele sitiou o mal com a poderosa luz que pôde aproveitar. Mas espere. Não é apenas sua luz, pois até sua lança brilha com nitidez. Sanguinário da caverna. Bloodling das montanhas. Ele é a luz que deixa todo o mal como nada além de uma carcaça. Cante comigo. O bardo começou a tocar bandolim alto enquanto as pessoas batiam palmas no ritmo. O santo mago, sua magia cura nossa situação. Ó cavaleiro sagrado, nós respeitamos seu poder. Ó bardo da luz, você brilha tanto. Suas músicas são uma delícia. Ó homem de fé, nós convidamos você, em nossos corações, deixe as bênçãos acenderem. Olhe para a cara dele. Que presunção. Ele está gostando. Felix latiu de repente em meio ao canto combinado da multidão. Sylvester nem mesmo refutou, pois se sentiu estimulado pelo canto combinado. Era como sentar em uma arena, e as pessoas gritavam por você. Essa era a prova de que ele precisava para mostrar que seu trabalho não era em vão. Ele estava se tornando popular com sucesso e construindo uma narrativa de que era o Salvador. Bom. Só preciso entrar na vida dos plebeus aos poucos e depois. Nem o clero pode me rejeitar a ser papa, não importa a minha idade. Gabriel riu ao lado. Ele merece, você sabe. Ele salvou tantas pessoas, então era apenas uma questão de tempo até que a lenda se espalhasse. Para Sylvester, era ainda melhor que ninguém o chamasse de favorito de Deus. Mas, em vez disso, eles o chamavam de Lord Bard. Isso garantiu que ele pudesse desenvolver sua própria identidade única, em vez de seguir o hípido favorecido de Deus. Vamos embora. Sylvester deixou a arena e deixou o público curtir. Eles logo chegaram ao gigantesco edifício do mosteiro, feito para parecer um castelo também, mas era muito grande e espalhado em vez de alto. Não havia fosso, no entanto,
Instalado havia uma parede de fronteira alta. Era um consenso comum entre todos os nobres que, se eles guerreassem entre si, não poderiam tocar o mosteiro normalmente. Desta forma, o mosteiro não teve que gastar muito em segurança anti-guerra. Já era noite, então a maioria dos clérigos havia ido dormir, pois as muitas janelas pareciam escuras. Mas, um homem em vestes de seda vermelha com bordados dourados estava no portão do mosteiro. Em sua cabeça também havia uma mitra muito intrincada. Sylvester aproximou-se do homem e o cumprimentou com seriedade. Presto meus respeitos ao arcebispo. O arcebispo parecia ser um homem de meia idade, de pele escura e cabelos e olhos pretos. Ele não era tão alto quanto Sylvester, no entanto, e sua constituição era magra, provavelmente apenas um mago. No entanto, seu rosto parecia amigável. Ele também retribuiu a saudação. Bem-vindo ao meu mosteiro, Lord Bard. E Lady Décima. Por favor, entre. Tenho certeza de que gostaria de fazer sua oração noturna antes de dormir. Ele não parece ser um homem mau. O cheiro da verdadeira adoração e admiração, cravo, está lá. Mas também não posso mantê-lo fora de suspeita, pois ele tem muita autoridade no condado. Por favor, lidere-nos, Sua Graça, respondeu Sylvester. Enquanto caminhavam, o arcebispo lhes contou sobre o lugar. É uma coisa triste o que aconteceu com Lady Marcella. Ela era uma alma gentil e uma crente firme. Este mosteiro tem 2 bispos, 4 arcebispos, 20 padres e 80 diáconos, mas não conseguimos administrar a fé adequadamente. Não é sua culpa, Sua Graça, respondeu Sylvester, também esperando obter algo de volta. O mal geralmente se esconde mesmo entre os corações mais gentis sem que a gente saiba. Quem sabe quem cometeu essa loucura? De qualquer forma, o que você pensa sobre o conde e sua família? O arcebispo deixou escapar rapidamente. Eles são boas pessoas, Lord Bard. Mas não posso dizer o mesmo sobre o prima, Sir Walter. Ele é um pouco estranho para mim. Oh, o que é isso? Antipatia? Sinto cheiro forte de ódio e raiva. Interessante. Por quê? Ele empurrou ainda mais. O arcebispo parecia lutar para encontrar as palavras. Ele é apenas. Ele não é um homem muito religioso. Ele também controla o fluxo de dinheiro no condado. Mas ele não enriqueceu o condado. Sim, ele tem. Mas ele se opõe à fé. Ele continua cortando o orçamento destinado ao mosteiro todos os anos. Como isso pode ser aceitável? Sylvester podia sentir o cheiro dessa mentira a 1 quilômetro de distância. Qual é a verdadeira razão desse ódio, arcebispo? Eu acho que apenas o tempo dirá. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, solem irmãos.